Olá, boa noite. Para quem frequenta ao vivo a minha aula, me desculpe o atraso, mas eu tive um problema técnico, quebrou aqui meu pedestal, então tô aqui bem paradinha para que as coisas não caiam, né? Mas vamos lá. Hoje vai ser uma aula muito importante, eu espero que você fique. Fique comigo até o final, vá fazendo as suas anotações, traga papel e caneta, porque você não tem noção do quanto ela ficou didática e do quanto eu vou te dar mastigado, talvez algo que esteja te impedindo, tá, de transpor essa situação que você está vivendo no seu relacionar, né? Esses padrões que vivem se repetindo e são padrões tóxicos, né? Obrigada, Fernando. Você que é de longe, né, de outro país, seja bem-vindo. Fico muito feliz. Eu estou no Brasil, em Curitiba, um frio danado. Então, obrigada pela sua presença, pela sua confiança. A Júlia comentou aqui, estou muito ansiosa hoje. Falo que gosto de ficar sozinha, mas no fundo eu não gosto disso. Então, acho que hoje você fique comigo até ao fim aqui da aula, porque eu acho que vai ser uma aula bem importante para você, tá, Júlia? Só um pouquinho, deixa eu só beber. Eu comi uma sopa, que em Curitiba tem que ser sopa, né? Aí, acho que eu pesei no salgadinho. Vamos lá. Eu vou desativar aqui os comentários, mas lembrando que no final eu abro para comentários justamente para que vocês possam fazer a pergunta individual, né? E você não saia aqui com dúvida de jeito nenhum, ok? Então vamos lá. Bom, hoje eu vou trazer para vocês as principais, né? As 5 feridas emocionais que te impede de ter um relacionamento seguro. E eu vou te explicar como é que elas inconscientemente operam na sua vida e você não tem a liberdade. Você não tem liberdade de escolher, mesmo que você queira, um relacionamento saudável. Então eu vou deixar de uma forma bem didática para que você possa ter noção de que até hoje você não se relacionou no amor, mas sim através da dor que a tua ferida te ensinou, ok? Então, primeiro, eu queria te dizer quais são as 5 feridas, tá? Existem 5 feridas emocionais, as principais, que são elas: a ferida do abandono, da rejeição, da injustiça, da traição e da humilhação. O ser humano é o animal, no reino animal, que precisa, né, conhecer o mundo através do olhar do outro. Ele precisa, né, a sobrevivência dele depende de um outro ser humano durante um bom tempo. Então, o que acontece? O apego afetivo é importantíssimo para que o ser humano se desenvolva. Agora, seres humanos doentes cuidam de seres que estão vindo ao mundo. E esses seres que estão vindo ao mundo, que até então vêm ao mundo numa folha branca, são cuidados por pessoas adoecidas, feridas, né? E que passam para elas, para essas crianças, para vocês, o que? A dor delas. Não só isso. Ao longo do nosso desenvolvimento, aprendemos a conhecer o mundo através do outro, correto? Professor, pai, irmão, e é óbvio, aprendemos a amar, não só vendo como os nossos pais lidam com amor, mas através dos filmes, dos desenhos. E claro, né, nós vamos entrar nessa experiência com o quê? Com aquilo, com as nossas percepções que nós acumulamos ao longo da vida. Agora, essas percepções e essas experiências não necessariamente são experiências de amor, mas sim experiências de dor. Os meus pais nunca... Meu pai era um homem muito calmo, graças a Deus, porque minha mãe é um furacão. Eu acho que o casamento só existiu por conta da paciência dele. Mas eu me lembro muitíssimo bem, o dia em que a minha mãe falou que ia se separar do meu pai. Porque o meu pai ia para casa de um irmão dele, o irmão dele não gostava da minha mãe, e ele voltava criticando a minha mãe. Até que um dia ela virou pro meu pai e falou o seguinte para ele, falou assim, olha, você fique com o teu irmão, não precisa ficar comigo, eu vou me separar. Porque aquilo ficou registrado na minha mente, a sensação do medo que gerou
em mim ficou guardado para sempre. E o que é que eu passei a acreditar? Que dentro do relacionamento não podia nada ser passado para outras pessoas. Então, toda vez que um parceiro vazava algo meu para amigos, o que acontecia? Eu sentia exatamente aquela mesma sensação. Eu vou te trazer aqui alguns exemplos para que você entenda de uma forma mais simples possível, porque no finalzinho dessa aula você vai fazer um exercício comigo. E não se preocupe, dona Ana, eu terminei a aula, fiquei prestando atenção, eu anotei bastante, mas eu ainda não sei qual ferida que manifesta nos meus padrões de relacionamento. Não se preocupe, acredite. Quando o simples fato, que não é nada simples, de vir para a superfície, já vai te ajudar muito nessa descoberta, mesmo que você saia aqui sem descobrir, ok? E no final eu vou te ensinar, né? Vou te trazer a forma mais efetiva para mudar este padrão de comportamento, ok? Bom, vamos lá. Hoje, para divulgar essa aula, né? Eu divulgo lá nos meus stories. E eu disse o seguinte: bom, eu aprendi a ferida da minha infância, a principal foi a rejeição. E vocês já vão descobrir aqui comigo, né, que a rejeição é uma ferida que faz com que eu veja o amor através da evitação. Por quê? Porque eu vou evitar o relacionamento íntimo justamente para não sofrer com a rejeição. Eu não percebia, inconscientemente, eu fazia o quê? Eu fui trabalhar a minha autossuficiência. Eu era uma pessoa, né, que vivia dizendo que desde que eu não visse traição, tá tudo bem, que essas coisas não me abalavam, que eu continuava a minha vida. Eu tinha uma maneira de amar muito mais através do serviço do que o toque físico, não ligava para essas questões de ligação, onde tá, localização. No fundo, e mais tarde eu fui me perceber o quanto parcerias ficavam bravas comigo no sentido de que eu era distante, que eu era fria, que eu era muito mais simpática com os outros. E eu não percebia que essa ferida da rejeição, de alguma forma, estava o quê? Escolhendo para mim os relacionamentos. E olha que maluco. Esse modus operandi fazia justamente o quê? Que as pessoas me rejeitassem. No relacionamento, me rejeitava. Me rejeitava como? Não me aceitava do jeito como eu era. E de alguma forma, queria que eu mudasse. E como, neste combo, eu ainda por cima era dependente emocional, não tinha problema. Eu acabava me moldando, mesmo que de forma, como é que eu posso dizer, para me auto-sabotar, eu dizia o quê? Eu dizia que não tem problema, mas eu estou mudando, mas eu faço porque isso vai me deixar melhor. Isso faz parte do meu pacote de autossuficiência. Que nada, só estava me enganando. Bom, o que acontece? Quando eu fui rejeitada, né, no ventre da minha mãe, as minhas células nervosas, a minha psique, o que acontece? Minha mãe, quando sentiu toda aquela rejeição no corpo dela, minha mãe ficou sem dormir, ficou sem comer, ficou totalmente desnorteada, grávida, né, não podendo, meu pai não assumiu a gravidez por questões dele lá. O que aconteceu? Toda essa sensação corpórea passou para mim no ventre. E o que acontece? Quando eu cresço e começo a ver, né, que ela começa a dizer que meu pai é este pai, que era o Isaías, que era meu padrasto, que o outro não pôde ficar, enfim. Inconscientemente, por mais que meu padrasto me amasse como filha, ficou impresso nas minhas células aquela sensação da minha mãe e eu continuei com a sensação de rejeição. Mesmo que o meu padrasto, né, me amasse muito e mesmo que inclusive meu pai biológico, por mais que não conseguisse ficar comigo,
tentava, né, se aproximar, mas era mais forte do que eu, porque aquela sensação da minha mãe tinha criado em mim, essa sensação criou em mim um holograma energético de consciência. E eu passei a ver o mundo com os olhos da rejeição e me apegar ao amor. Conhecer o amor como amor? Não, como dor, como a dor da rejeição. Essa foi a minha ferida. Mas hoje eu fiz um compilado para vocês de todas as feridas, como elas se manifestam, como que você se relaciona através dela. E o mais importante, né? Vou trazer até para vocês a frase que geralmente, né, a pessoa que sofre com essa ferida mais usa. E vou contar para vocês no final por que é tão importante começar por este caminho e o quanto isso faz total diferença no seu processo, para que você pare de ficar repetindo o padrão, ok? Mas antes de iniciar esse bloco, explicando cada ferida, eu gostaria primeiro, eu estava aqui fazendo as minhas anotações e eu queria trazer para você uma frase muito importante. O tipo de amor, né, que você... Só um pouquinho que eu me desconcentrei aqui. Tem um negócio aqui entrando. O tipo de amor que você aprendeu na dor te impede de você se conectar em amor. Então, o tipo de amor que você aprendeu na dor te impede de você se conectar em amor. É por isso que você busca e nunca se sente amado. Repete padrão e não consegue sair do lugar. Até que um dia você encontre a cura, né? Até que você cure essa dor, né? O segredo está em entender essa dor, a dor da ferida, e entrar em processo de cura. Lembrando que cura não é algo que se tira com a mão, não é algo que acaba. No processo terapêutico de saúde emocional, a cura vem de um processo onde a dor não te engole mais. Você consegue viver mesmo mediante a dor. E ela é apenas um dispositivo para que você se desenvolva. Apenas não, um dispositivo maravilhoso para que você se desenvolva. Bom, vamos lá. Então vamos às principais, as 5 feridas emocionais. E eu quero começar já com a rejeição, já que está fresco aí na sua mente. Na ferida da rejeição, qual vai ser o tipo de apego que vai ser manifestado? Como é que as pessoas vão se relacionar? Através do apego evitativo. Então, vocês já descobriram aí um probleminha, né? Um processo, uma característica da dona Ana. Então, quando sofremos com a ferida da rejeição, nós vamos atuar, na maioria das nossas relações íntimas, no apego evitativo. Primeira coisa, queria também fazer a diferença entre rejeição e abandono. Rejeição é quando eu não tenho, rejeição é quando eu tenho escolha de ficar, mas eu escolho não ficar. Então, por exemplo, rejeição é quando eu olho para você e digo assim, você não é meu tipo, eu não quero ficar com você. O abandono é o seguinte, o abandono é eu até quero, eu gosto muito de você, mas eu não sei lidar. Então, nesse não sei lidar, eu não sei te agradar, eu não sei ficar ali, eu não consigo, eu gosto muito de você, mas eu não tenho condições de manter uma relação com você. Isso é o abandono, ok? Então, vamos lá. Se eu fui, de alguma forma, se eu fui rejeitado na infância, a forma contínua, mais frequente, presente das minhas relações íntimas, vou atuar no apego evitativo, ok? O que vai acontecer? Quais vão ser as características do evitativo? Ele vai desativar a relação por medo da rejeição. Então, eu não vou ficar ativando a relação. Por quê? Porque eu tenho medo da intimidade. Eu sou autossuficiente, porque caso daí aconteça, né, a relação não dê boa, eu não me envolvi, eu não vou sofrer.
O evitativo morre de medo de lidar com a rejeição. Ele pode ser uma pessoa linda, maravilhosa, bem-sucedida, mas lidar com a rejeição é o seu calcanhar de Aquiles. O evitativo, ele mantém uma certa distância e uma certa frieza para não precisar do outro. Novamente, caso o rompimento aconteça, ele não sofra tanto. Bom, a frase que ele mais usa, aí podem anotar, é: se eu não me envolver, eu não vou sofrer. Quem é evitativo aí já está se identificando, né? Está tendo noção. E às vezes, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu demorei a entender, tá? Que eu era evitativa. Pode ser que você também demore, ou pode ser que até hoje você tenha se tocado, né? Por que seus amigos reclamam que você não responde a mensagem? Por que teus amigos também reclamam que você não tem iniciativa? Se eles não se convidarem para tua vida, você não convida. Que você pode até não se importar, né? Que eles não lembrem de algumas coisas, mas o evitativo também não faz questão de lembrar, não faz questão de ter essa adesão, este engajamento no relacionamento. Facilmente vai esquecer de dar presentes ou vai ser distraído nessas coisas. Ou ainda, né? Ele pode até ter o carinho de pensar nesses presentes, mas com pessoas que, como é que eu posso dizer? Não são mais íntimas, são pessoas que ele tem mais segurança em ser exatamente do jeito que ele é. Ok? Agora vamos para a ferida do abandono. Essa ferida, todo mundo, né, já deve estar imaginando aí a ferida do abandono, quando eu sofro com a ferida do abandono, qual nas minhas relações íntimas, como é que eu vou me conectar? Através do apego ansioso. Quando eu sofro com a ferida do abandono, eu tenho medo de ser deixado. Por quê? Porque na ferida do abandono, essa sensação, né, da impermanência, da falta de certezas da pessoa no seu campo de relação, no seu campo de visão, gera uma angústia muito grande. E veja, gente, quando a gente está falando da ferida, mas dona Ana, não me lembro de nada na minha infância que gerou essa sensação, né, do abandono, que a pessoa, por exemplo, que as pessoas falam, né, que na infância dela foi rejeitado, na infância dela foi doado, na infância dela foi humilhado. Eu não me lembro de nada. Converse com seus pais e preste bem atenção. Na ferida do abandono, se o teu pai chegou, o teu pai ou tua mãe foi te buscar na escola e você criou aquela expectativa e eles atrasaram e você ficou lá meia hora no frio, acredite, trauma não é o que acontece fora, não é o simples fato dos teus pais terem atrasado meia horinha, acontece dentro. Se dentro você teve a sensação de que você ia morrer, de que você nunca mais ia ver os seus pais, pronto. Está instalado o quê? A ferida. E aquela ferida, por quê? Porque aquela sensação de que você nunca mais vai ver pessoas que você ama ou que você vai ser deixado ali, ele fica o quê? Impresso em você. É sensorial. Por isso que as pessoas que sofrem com apego ansioso, né? Quando elas estão com as incertezas da relação, se a pessoa vai responder, se não vai, se está na relação, se não está, se está engajado ou não está, ela começa a passar mal sensorialmente falando. Ela começa a ter dor de cabeça, ela começa a ter dor no estômago, as pernas começam a ficar bamba, o coração começa a ficar agitado. Então, não importa sobre o evento não ter tido muita importância em nível cognitivo. Não é assim que funciona, você vai entender no final. É em nível sensorial. Inclusive, eu tinha até feito um esqueminha, eu vou ver se depois, por isso que eu até atrasei também, eu fiz esse esqueminha para vocês e aqui quebrou. Para ver se vocês podem printar, só que eu acho que não tem sintoma físico. Eu pedi ajuda do chat GPT, e só que eu pensei nisso no último minuto e eu acho que ele ficou faltando isso. Mas fique até o final que eu vou mostrar para vocês esse esqueminha.
Então, na ferida do abandono, eu preciso nutrir a relação o tempo todo. Então, dizer para essa pessoa, você é linda, você é especial para mim, fica aqui para mim, olha só, vamos sair, onde você tá, como é que você tá tudo bem? Que é justamente para a pessoa não sair do seu campo de visão. Por isso que uma resposta não dada ou que demora muito tempo gera tanta angústia e ela já acha, né, já leva para o lado pessoal, achando que aquela pessoa não está mais interessada. As frases comuns que essas pessoas usam, tá? Será que a pessoa ainda me ama? E uma outra, que essa é clássica e tá aqui mexendo demais com as pessoas, principalmente por conta da tecnologia, do WhatsApp, é o quê? Por que essa pessoa não me respondeu? Então, essa ferida do abandono é que provoca, inclusive, maior constrangimento. Essa e a próxima que eu vou falar agora, que é a ferida da humilhação. Na ferida da humilhação, qual é o tipo de apego? O ambivalente. O que é esse apego? A gente viu que o evitativo desativa relacionamento. Tem bloqueio emocional, gera distanciamento, porque não quer ser rejeitado. No apego ansioso, nutre a relação, quer perto, quer dentro praticamente, né? É aquela relação do abraço do afogado. No ansioso, ele nutre a relação porque tem medo de ser deixado. E para ter a certeza de que a pessoa está ali dentro, convicto, junto com ele. No ambivalente, vai ter o quê? Ele quer a pessoa dentro da relação. Ele quer muito e fará tudo para nutrir isso. Só que quando a pessoa entra e vem, gera dúvida. Ela invade o espaço dela. E ela, por conta de oscilação de humor, ela passa a não querer mais. E começa a desativar essa relação. Começa a ver vários defeitos, começa a implicar, começa a incomodar. Inclusive, né, na ambivalência, o temperamento, as oscilações de humor é uma marca registrada. Porque, inclusive, no apego ambivalente, ele vem, é uma característica típica das pessoas que sofrem com transtorno de personalidade em relação ao transtorno de humor. A gente está falando aí de bipolares, borderliner, pessoas que sofrem com transtorno de personalidade com a ciclotimia. Então, essas pessoas com essa oscilação de um humor vai se relacionar através da ambivalência, com muito mais presença, ficando muito mais tempo, inclusive, na evitação. Okay? Mesmo que elas fiquem muito ansiosas, são extremamente ciumentas, porque aqui é o nível de oscilação de humor muito nas extremidades. Então, ora é um ciúmes exagerado, ora não quer ver perto, ok? Na ambivalência, qual que é a ferida? A humilhação. Nesse estado, é aquilo que eu te falei, uma hora ela quer, outra hora ela não quer. Ela busca a aprovação o tempo todo e por ter uma autoestima muito baixa por conta dessa oscilação do humor, porque a pessoa que tem uma oscilação muito grande de humor, ela não consegue se conhecer. Então ela tem uma autoestima muito baixa, ela vai tentar melhorar essa autoestima através das mudanças físicas, né? Então ela vai ser altamente vaidosa, mas também é muito volátil e suscetível às críticas do outro. Por quê? Quando eu sofro com a ferida da humilhação, eu acredito que o tempo todo as pessoas estão me julgando, que os meus movimentos, inclusive, estão sendo analisados. E por quê? Veja, eu vejo o mundo através da minha ferida. Então, eu acredito que as pessoas, quando eu sofro com a ferida da humilhação, eu acredito que as pessoas, inclusive, só estão esperando uma oportunidade para me humilhar. Então, inclusive, isso altera muito o meu humor. Aí, o que eu faço? Eu me exalto. Quando eu me exalto, eu faço o quê? Se eu me exalto, eu faço o quê? Eu ataco o outro. O outro vai acabar o quê? Me humilhando. Esse é o problema das feridas. As feridas, elas validam exatamente
a tela que eu estou vendo. Se eu estou na ferida do abandono, eu vou validar o quê? O abandono. Ah lá, ó, não me respondeu, está me abandonando. Será que me ama? Já está me abandonando. Na ferida da rejeição, ah lá, ó, por isso que eu não me apeguei, porque eu sabia que ia embora. Ó, então, não é tão bom quanto o outro, ainda bem que eu não me apeguei. Então eu vejo a vida não como ela realmente é, mas pela perspectiva da minha ferida. E daí é óbvio que isso vai sempre ser a minha realidade. E aí é óbvio que aquilo a gente efetiva aquilo que eu trouxe lá no comecinho. Se você aprende, através da sua ferida, a amar em dor, você nunca vai ter a oportunidade de se conectar em amor. E quem é que... Mas, dona Ana, como assim? Eu não quero ser humilhado. Se a ferida da humilhação, né, está presente na sua vida, se você foi humilhado desde pequeno, por exemplo, precisava ficar na casa das pessoas, ou ficou em orfanato, ou precisou depender dos outros, você não sabe. Mas você precisou ter uma oscilação, você oscila muito o humor. Você precisou ter autocontrole. Mas você precisa ficar o tempo todo se provando para as pessoas. E se prova e quer as pessoas para perto, mas quando as pessoas chegam e vêm, você descarta. Inclusive, né, você tem uma autodefesa acreditando que as pessoas estão fazendo algo para te humilhar, quando as pessoas nem estão te vendo, tá? Por que as pessoas não estão te vendo? Porque elas estão vendo o próprio filme da ferida delas. Próxima ferida, da traição. Na ferida da traição, qual é o tipo? Preste bem atenção. Esses dois últimos agora são bem importantes e bem pouco falado. Quando eu sofro com a ferida emocional da traição, o meu tipo de apego é o apego ansioso controlante. É aquele apego ansioso com meus ciúmes em altíssimo nível. Por quê? Porque na ferida da traição eu preciso de garantias. Eu preciso saber onde a pessoa está, eu preciso ter acesso ao celular, eu preciso... E dona Ana, como é que eu descubro essa ferida na minha vida? Se uma promessa não foi cumprida, se você viu o seu avô, a sua avó traindo, se houve traição na sua casa, você vai ver o mundo através dessa ferida. E por mais que você diga assim, não, eu não sou ciumento, observe o seu comportamento nessas garantias. A garantia de ter acesso a celular, acesso às contas, acesso à localização, à videochamada. Controla o tempo todo o que o outro faz através de ter que fazer tudo junto. Tem uma dificuldade muito grande em confiar não só no seu parceiro, mas nas suas relações mais próximas, dos amigos mais próximos. De novo, você não vê a vida com a sua perspectiva clara, límpida de amor, você vê através da ferida. Em algum momento, a traição foi algo que te gerou ou gerou nos seus pais uma sensação de estado de alerta contínuo. A frase típica, né, para quem vive... eu não falei a frase típica para quem vive do ambivalente, né? Do ambivalente, a frase típica dele é: preciso mostrar que sou bom, mas e se zombarem de mim? Então eu vou precisar mostrar o quanto eu sou bom, mas e se usarem isso contra mim? Já aqui, na da traição, no apego ansioso controlante, a frase típica é: eu preciso saber de tudo para não ser enganado. Inclusive, a pessoa se gaba disso, do quanto ela aprendeu, inclusive, né? Se a pessoa não entrega tudo para ela, ela vai ser uma ótima stalker. Esse tipo de pessoa é aquela pessoa que você pede para stalkear. Ela vai encontrar, porque ela passou a vida toda, inclusive ela vai achar, viu? Porque acha. Deixa eu falar uma coisa para vocês.
eu atendo muitas pessoas com apego ansioso controlante, né? Chegam aqui para mim. Há sempre algo em comum quando elas começam a relatar a vida delas, que é o seguinte: nesse apego ansioso controlante, elas não percebem, mas elas vão se tornando chatas, elas vão se tornando importunas, esse excesso de controle vai fazendo com que o outro se sinta afogado. E o pior, sabe o que essas pessoas falam? Essas pessoas começam a trazer outras pessoas para dentro da relação. Você pensa que eu não vi você olhando fulano? Essa sua secretária nova, né? Quantos anos tem? Por que você deu moral para aquele cara, para aquele amigo? As pessoas que até então nem estavam olhando para essas pessoas passam a ter o seu radar nelas. E olha que maluco. Literalmente a pessoa que vê a vida com a ferida da traição, ela monta exatamente sem perceber, ela monta esse cenário para ela. Isso é muito triste. Essa pode ser, eu posso estar contando a história da sua vida nesse momento. Agora, a última, a gente está quase acabando, tá? Eu vou fazer um exercício com você no finalzinho dessa aula, um exercício bem importante, não é nada muito elaborado, mas já vou para que você tenha, entre, né, no terreno dessas feridas. A última ferida agora é da injustiça. E aqui você pode ter uma surpresa. Mas se a sua ferida emocional é da injustiça, se você carrega esse senso de justiça, né, com tudo dentro de você, você vive o apego evitativo rígido. Inclusive, essas pessoas, elas podem, quando elas decidem que elas vão finalizar uma relação, gente, não há nada que o outro possa fazer. Elas podem nem saírem, mas a postura delas, a energia delas deixa claro que elas não estão mais nessa relação. A pessoa que mora, que foi ferido, né, pela ferida da injustiça, ela tem um bloqueio emocional muito grande, né? Contra o quê? Por que ela gera esse bloqueio? Para não lidar com a sensação de desvalorização, com a sensação de insuficiência. Então, eu bloqueio emocionalmente a maioria das relações. Eu me faço, e acredito inclusive que me faço e passo por invisível, justamente para não ter que lidar com a sensação de desvalorização. Então, eu não vou ser desvalorizado, eu estava me fazendo de invisível mesmo. Ah, não vou ser insuficiente, estava na minha mesmo. E são extremamente rígidos em opiniões, em ideias, quando estão na sua forma mais rígida, não se abrem para nada, para ninguém, e aí descartam a pessoa pelo simples fato de aquela pessoa não conter os checks que está na sua lista, mas no fundo, tudo que ela quer é uma relação. E o foco dela tá o quê? Em ser justo o tempo todo e não depender de ninguém. Olha que maluco. Ela sabe que dentro dela tem uma sensação de que precisa ter uma relação íntima, mas ela fica o tempo todo sendo justo, sendo reto, né? Validando os seus conceitos de justiça, que é justamente, inclusive, para ter força e não depender de ninguém. Tudo falácia, tá? Porque a gente sabe que todo ser humano precisa se relacionar. Por que ele precisa se relacionar? Que é a melhor forma que ele tem de se conhecer, através de outro ser humano, que é o espelho do seu mundo interno. Qual que é a frase típica do injustiçado que mantém as suas relações íntimas no apego evitativo rígido? Ninguém nunca vai me passar para trás. Esse esperto, no mínimo, se faz de esperto. E realmente ninguém passa ele para trás. Mas muitas pessoas, que inclusive são boas,
tem muita dificuldade em transpor seu coração de ferro. Por mais que ele tenha o melhor coração do mundo, só depois que ele vai se rendendo. Estão se identificando? Ai, dona Ana, mais ou menos. Calma. Eu não falei para vocês que eu ia deixar essa aula bem didática? Então, continua acompanhando aqui comigo. Ainda não chegou o exercício. Bom, então como é que eu identifico? Não adianta você tentar identificar aqui. A gente vai para onde? Para cá, para a sensação. Quando você começa a ficar sem dormir, ficar sem comer, ou comer muito, ou tá bebendo, ou fica com uma tensão lombar, né? Tá cheia de roxo, o teu corpo já tá te trazendo uma sensação corpórea de uma ferida que está interna, só que ela não consegue manifestar. Como é que ela manifesta fisicamente? Através dessa sensação de incômodo. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente identifica? Identifica através do gatilho principal. E eu vou ensinar aqui para vocês, eu trouxe aqui para vocês os principais, ok? Quando o outro se afasta, dói. Se o outro se afastar, ficar muito tempo, te dá uma sensação já de insuficiência e que a pessoa, né, já tá com o olhar para outro canto, dói, gerou desconforto, você sofre com a ferida do abandono. Ok? Agora, dói quando você não é aprovado ou recebe crítica. Te gera uma sensação muito ruim quando a pessoa vai ter uma comunicação com você e fala assim, olha, deixa eu te falar, você é uma pessoa muito legal, mas, poxa, você leva 8 horas para responder a gente? Isso dói em você? Ou então, desculpa, deixa eu te falar, desse jeito que você tá, você vai ficar sozinho. Dói. Sofre com a ferida da rejeição. Quando você sofre, seja com a crítica, ou seja com a não aprovação, ferida da rejeição. Agora dói quando a outra pessoa quebra a sua confiança ou quebra uma promessa, chega a doer, te dá uma ânsia de vômito, você passa mal, você não se conforma com essa quebra de confiança e com essa promessa, você sofre com a ferida da traição. Uma coisa muito importante, na ferida da humilhação, também a dor tem a ver com não aprovação e crítica, tá? Por quê? Porque na ferida da humilhação, eu não ser aprovado e não ser criticado, a sensação que eu tenho é que eu estou sendo humilhado, tá? Um parênteses importante. E por fim, se dói quando o outro te trata de forma desigual e você vem com uma sensação de injustiça, você sofre com a ferida da injustiça, ok? Então, se a dor está quando o outro se afasta, abandono. Quando vem a não aprovação ou a crítica, rejeição e humilhação. Quando vem, né, a sensação da quebra de confiança e da promessa, ferida da traição. E por fim, quando vem uma sensação de desigualdade, você está sofrendo com a ferida da injustiça. Quando falo de desigualdade, com a injustiça também. Agora é o seguinte, mesmo que você esteja em um relacionamento, se você está, então agora a gente vai fazer um exercício e eu vou dar para você 2 diretrizes, lembrando que no finalzinho eu abro para pergunta, tá? Não saia, fica até o final, que eu quero trazer algo muito importante para você. Nesse exercício, você vai precisar fazer de olhos fechados. Se você está em uma relação, então preste atenção. Se você está em uma relação, tente se lembrar da última briga feia que aconteceu ou ainda das brigas que mais acontecem com frequência, qual a que gerou mais desconforto? De você ficar mal, da dor de cabeça ou de você chorar muito. Agora,
você não está em relação nenhuma, mas você vive repetindo os mesmos padrões de relacionamento que no fim geram muito desconforto e dor. De olhos fechados, você vai lembrar do seu último relacionamento. Seu último relacionamento, qual foi o que mais doeu? A pessoa ter te afastado, a pessoa ter te traído, quebrado uma promessa, ter te sempre que estava te criticando, sempre estava te tratando de forma desigual. Por que fazer isso de olhos fechados? Faça isso de olhos fechados, feche os olhos um pouquinho. Lembre lá. Lembre do que você sentiu no seu corpo. Lembra do que a pessoa falou e o que você sentiu quando essa pessoa falou. Tem que ser de olhos fechados, ok? Feito esse exercício, abra os olhos. Abra os olhos e anote. Anote o que você sentiu. Uma sensação de humilhação, uma sensação de abandono por não insuficiência, uma sensação de humilhação por ter não aprovado ou me criticado assim, assado. Anote aí. Enquanto você anota, por que eu pedi para você fazer de olhos fechados? Você assistiu essa aula, você fez várias anotações, você entendeu vários conceitos, você pegou as frases. Inclusive, se você não pegou, aqui no finalzinho, eu vou trazer para você compartilhar um quadrinho que eu fiz com o ChatGPT, ele errou ali algumas palavras, mas eu tive a ideia de última hora, então não foi o mais adequado, mas é para você ter aí, você printar e para você ter uma noção um pouco melhor. Mas antes disso, por que de olhos fechados? Você vai ter o quadrinho printado, você vai ter essa aula, você teve todo o que? O conceito, conhecimento, trouxe para a superfície, para a consciência. Mas isso não é o suficiente. Você precisa lidar com essa ferida no nível o quê? Sensorial. Exatamente isso que eu estou te falando. Saber e não sentir é não saber. E sentir o que, dona Ana? Qual parte de você que sente humilhação? Qual parte de você que sente abandono? Em que momento se criou um holograma que sente injustiça? E é com essa parte de você que sente dentro de você que precisa ser o quê? Encontrado, acalmado, para que o espaço do adulto, do seu eu do agora, que quer segurança, tenha espaço para sentir-se seguro. E aqui eu vou reforçar algo muito importante. É por isso que você vê vídeos, é por isso que você faz aulas, é por isso que você salva posts e de alguma forma continua repetindo o padrão. E dona Ana, mas por que você faz isso? Eu faço isso porque muitas pessoas, né? Por que você traz então os conceitos? Porque muitas pessoas de olhos fechados ali conseguem sentir aquilo e falar para si mesmas que não querem mais sentir, conseguem se sentir sim mais seguras. Mas isso não é para todo mundo. Porque pessoas foram expostas a feridas profundas. E foi isso que eu aprendi aqui no setting terapêutico. Eu tratava as pessoas com a terapia da fala e eu não tinha tanta efetividade com algumas pessoas. Algumas pessoas iam e outras não. Foi aí que eu fui entender e fui atrás de outros cursos para entender que se resolvia em nível de sensação. Por isso tem que ser feito de olhos fechados em outro estado de consciência. Mas veja só, se você sente que a tua ferida é muito profunda, que você não consegue fazer isso sozinho, uma vez a cada 2 meses eu faço uma imersão, que é justamente para que você aprenda a identificar a ferida, a crença, a sensação, o holograma que tem essa sensação e o que venha para a superfície e você faça o que? Se auto-aplique para que você mude exatamente o que? A sensação da ferida e passe a dar espaço para se sentir mais seguro. O nome dessa imersão é Saindo da Turbulência do Apego Ansioso.
Eu faço a cada 2 meses. E ela é um dia todo comigo, onde eu ensino exatamente essa prática. E o valor que eu vou te dizer, gente, vocês não têm noção daquilo que eu entrego e de como as pessoas saem de lá. É domingo agora, dia 24 de agosto, é das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Você fica o dia todo comigo e você tem acesso a essa via sensorial que faz com que você continue repetindo esse padrão, mesmo sabendo o que está de errado, ok? Eu tenho muito carinho pela imersão, eu tenho poucas vagas, custa R$600 à vista, ou você pode parcelar em 12 vezes de R$60,42. À vista é R$600, mas você pode parcelar, juro, gente, vocês nem vão sentir e vocês não têm noção do que é entregue nessa imersão. As pessoas que participaram, elas não conseguem sair às mesas, é o produto que eu mais tenho carinho, porque são poucas pessoas comigo e eu ajudando neste caminho sensorial. Como é que você faz a sua inscrição? Você vai clicar aqui no link da bio. Antes, deixa eu compartilhar aqui com vocês uma mensagem muito bonita, né, de um caminhoneiro, né, na Europa, que fez um dos meus cursos e aqui. Olá, doutora Ana, primeiro quero agradecer pelo maravilhoso trabalho. Tenho 44 anos, sou caminhoneira, atualmente estou trabalhando na Europa. Estou com a data marcada para voltar ao Brasil agora no final de agosto. Comprei os teus cursos, está sendo transformador, mas para mim. Achei que eu nunca conseguiria sair da depressão. Bom, gostaria de saber as datas para as próximas imersões em setembro e outubro para me programar, ir a Curitiba, participar e, claro, dar um abraço na minha heroína. O que ele estava pedindo era o quê? Era saindo da turbulência do apego ansioso, que era exatamente isso que eu gostaria de compartilhar com vocês e gostaria que vocês participassem. Agora, ficou muito grande. Eu não vou conseguir. Vou fazer o seguinte, se você quiser, eu fiz aqui para vocês uma figurinha e eu vou fazer o seguinte, se você se interessar com essa figurinha, que é o seguinte, qual é a frase do apego ansioso, do apego ambivalente, qual é a ferida envolvida. Se você se interessou, manda uma DM pra gente, né, uma mensagem direta, que a Yara vai entrar em contato com você e vai te mandar. Eu vou mandar aqui para ela terminando a aula e assim que ela tiver um tempinho, assim que a gente tiver um tempo, pode ser que isso não aconteça hoje, a gente manda a imagem para você, tá bom? E agora eu vou abrir para perguntas e além disso, né, te esperar para a imersão que vai acontecer domingo, tá? O link está aqui na bio. Cadê? Vamos ativar os comentários. Faça a sua inscrição, porque são poucas vagas, tá? São apenas 15 vagas. E da última vez acabou antes do tempo. Porque o que eu entrego lá e o que você sente, o que eu entrego lá e o que você sente depois, não tem preço. Então as pessoas, tem fila de espera, a gente já tá acionando as pessoas. E eu espero que vocês não percam, porque teve gente que ficou de fora da última vez. Que aula incrível, saudade de você, Dayara. Oi, Fabiana. Então, a imagem, Graciele, a gente vai ter que mandar por DM. Por quê? Porque eu não sabia configurar e ela ficou muito grande, né? Então, não deu pra mostrar pra vocês. Pode ter mais de uma ferida? Pode, tá? Pode sim, pode ter mais de uma ferida. Você pode sofrer com a ferida do abandono e da rejeição e da justiça, da rejeição e da humilhação, tá bom? Quem tem mais de uma ferida, devo fazer os exercícios separados? É melhor, porém, entenda o seguinte, por que eu faço a imersão? Porque na imersão eu caminho com vocês, existe uma técnica para que a gente possa chegar exatamente na crença raiz do teu holograma. De qual parte sua
é ferida e qual é a crença específica que ela carrega. Esse é o grande diferencial da imersão, sabe? Então, mais consciente de que você tem mais de uma ferida, você pode fazer um exercício e pode fazer um exercício para cada ferida, tá bom? Dona Ana indica algum livro para estudar sobre essas feridas? As 5 feridas emocionais. Esse é o nome do livro, tá? A autora, eu esqueci a autora. Traz pra gente, Yara, comenta aqui com a gente o nome da autora. A Marcela perguntou aqui, conheci um homem traído que diz que quer ter filhos, faz terapia, se abriu, mas ao mesmo tempo evitou, diz que precisa cuidar de si, do corpo. Como lidar? Lidando com o fato de que ele nesse momento não quer uma relação e você vai ter que se cuidar, né? Ali eu acho que você é a mesma pessoa, pergunta assim, como lidar com o evitativo, chamar para sair, tomar atitude, paciência. Minha filha ontem estava na cama e disse bem assim, no sofá, e disse assim, mãe, por que a mulher não pode tomar a iniciativa, né, nas relações? Eu falei, olha, filha, porque na natureza ela ensina algumas coisas que são inegociáveis. A dança do acasalamento é feita pelo macho. E por que é importante que ser feita pelo macho? Você já vou responder a tua pergunta, calma, vou criar uma linha de raciocínio. Por que é importante que seja feita pelo macho? Para que ele, inclusive, trabalhe a sua energia de conquista de território, de autoridade, né? Existe toda uma morfologia para isso. A Yara colocou ali o nome do livro, 5 Feridas Emocionais, Lizzie Burble, né? O que acontece? Quando a gente ultrapassa uma comunicação energética, o evitativo, energeticamente, ele manda ele se comunica através desse comportamento de autossuficiência. Quando a gente ultrapassa querendo nutrir, querendo ficar ali em cima de alguma forma, ele vai se afocando, ele vai cada vez mais se distanciando. Experimenta você, cuidar de você, cuidar do seu espaço, entender que você é a fêmea desse processo, cuida do seu tempo, para ver se ele não movimenta. E aí a gente não pode esquecer uma coisa, às vezes a gente também confunde o evitativo com o desinteressado. Porque, veja, o evitativo, por mais que ele seja evitativo, quando ele está interessado, quando ele está engajado, ele não vai ter tanto movimento, mas vai ter movimento, tá? Como diferenciar red flags de uma ferida? Martini, no quadrinho que eu fiz, tem lá as principais frases, tá? Agora, deixa eu falar uma coisa, gente, olha, as feridas não é pra gente se proteger das pessoas, tá? As feridas é para que a gente, inclusive, pare, ter consciência disso, é para que a gente pare, inclusive, de culpar o outro. A gente pare de repetir padrão. Não é pra gente não se relacionar mais, tá? Então, por exemplo, quando eu sofro com a ferida da rejeição e que, de alguma forma, eu fico na evitação, não é as pessoas que não me procuram, sou eu que não dou abertura para elas. Então, isso é muito importante, tá? Após a imersão, tudo fica mais claro. Aprendemos a lidar melhor com cada situação. Viu? Oi, Terezinha! Tudo bom? Eu não preciso nem pedir para os meus alunos, né, entregarem depoimento. Eles vêm aqui, eles comentam, eles já trazem para vocês o resultado. Eu tenho muito carinho pela imersão, né, Terezinha? É um momento, é um espaço de muita troca. As pessoas e entrar ali na imersão e ter acesso a evitativos, a ansiosos, já essa troca é muito rica. Então, além dessa troca, né, tem um exercício para ter noção desse lugar da ferida e como ela se manifesta e aprender a silenciar, né? Então, a Yara está deixando as informações. A imersão vai ser dia 24 de agosto, das 8h30 às 5h30. E o valor é 12 vezes de R$ 62,05, tá? R$ 62 você não compra uma pizza. E você pode entrar em um processo maravilhoso,
né? Eu tenho carinho por todas as imersões, é sempre um grande sucesso. Eu tenho certeza que se você sentiu no seu coração, quer mudar essa história, faça parte. Você não vai se arrepender, tá bom? Que mais? Mais perguntas? Deixa eu ver aqui se teve mais perguntas. Ninhara, que saudade de vocês, que saudade de sete terapêutico. Recomendo profundamente o trabalho da dona Ana, foi sensacional o nosso trabalho terapêutico. Danilo, que saudades, mineirinho, você tá aí ainda? Crispim, San Crispim. Dona Ana, vivi tentativas frustradas de ter um relacionamento afetivo com diferentes idades. Sou cru nessa parte e me sinto em desvantagem por não saber muita coisa. Que ferida poderia ser? Da rejeição. Porque nessa ferida eu evito contatos profundos íntimos. E eu sempre acredito, inclusive, que eu sou insuficiente nessa arte. Mas sou autossuficiente na arte de ficar comigo mesmo. Inclusive de me auto-sabotar e validar os meus momentos dessas solitudes, tá? Pode ser da rejeição. Mas entrar na imersão seria uma oportunidade para eu ver o seu caso de perto, tá? E poder te ajudar. Lá, inclusive, tem um exercício para isso, né? Será que o evitativo é o mais difícil de tratar? Porque evita a si mesmo em que sente, e assim sendo, não tem consciência de que precisa de terapia. Realmente tem que ter muita paciência com eles. Não, Rui, não é o mais difícil não, viu? Eu vou ser honesta, na verdade o que eu vejo mais dificuldade é com o ansioso. Porque o ansioso, ele tem uma sensação de afogamento que literalmente afoga ele e o outro. Tá? E daí para ele voltar para o estado de presença é mais difícil. Sua mentoria também é ótima. Faço exercício até hoje, meu relacionamento comigo sempre melhorando. Ai, Fabiana, maravilhosa. Consegue dar exemplos da diferença entre uma pessoa com apego evitativo e uma desinteressada? O evitativo, tem vídeo no meu perfil sobre isso, mas vamos lá. O evitativo, ele demora a responder, mas ele responde. Ele não propõe tantas saídas, mas em todas as saídas, desde que ele tem ali na agenda, ele vai. Ele começa, né, quando ele está interessado, ele começa também a entender o outro e ver o que deixa no outro ansioso, e ele começa a perguntar e melhorar um pouco a entrega dele. Claro que esse ansioso, né, a pessoa precisa comunicar o que deixa ela ansiosa, e daí se ele estiver engajado, ele vai tentar do jeito dele propor as mudanças. O evitativo, ele gosta de estar junto, ele não vai ter aquele mesmo calor, mas ele gosta, assim, de estar junto, ele precisa disso, ele não gosta de lidar com a rejeição. Ele vai ficar mais na dele uma vez que se ele sentir que estão invadindo o espaço dele, mas no geral ele gosta de estar junto. O desinteressado, não, o desinteressado some, fica, sabe, nem se deu conta que sumiu. Não, ele acha que tudo que você fala faz frescura, ele perde a paciência rápido, não é engajado, precisa de você, coloca você nos furos da agenda dele, entende? Dele ou dela, tá? Então, essa é a diferença. E às vezes a gente se engana, sabe? Às vezes a gente tá com uma pessoa desinteressada mesmo, e a gente fica achando que ela é evitativa. Ok? Espero ter te ajudado. Não podia perder a sua live, você sempre traz insights muito valiosos, obrigado. Nada substitui tete a tete, mas as lives são imperdíveis. Ai, Danilo, você acredita que eu tava pensando em você esses dias? Ai, meu Deus. Eu perdi os comentários aqui, calma. Não saber lidar com a falta de compromisso do outro? Não entendi a sua pergunta. Será que é o resto de uma outra? Não saber lidar com a falta de compromisso do outro? Quando a gente não sabe lidar com a falta de compromisso do outro, isso não diz sobre o outro, diz sobre a gente. Sobre a gente
ter a necessidade, inclusive, de ter o outro na nossa vida, tá? Bom, gente, é o seguinte, já acabamos essa aula. Esse quadrinho aqui que eu tentei compartilhar com vocês, mas não deu certo, né? As 5 feridas emocionais no apego evitativo, ali, no apego afetivo. Quem gostaria de ter essa imagem, eu vou passar agora para a Yara, e daí você manda um inbox pra gente, uma mensagem, que a gente vai te mandar a imagem e, claro, né, também as informações da imersão, caso você queira, tenha interesse, para que justamente você possa garantir a sua vaga e participar desse momento tão importante para você, tá bom? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Certo, pessoal? Foi uma ótima aula. Obrigada por estarem aqui e ficarem comigo até o final. Se cuidem e nos vemos na próxima aula.